Prezados irmãos, prezadas irmãs, boa tarde. É com muita alegria que pela segunda vez a gente se apresenta aqui para conversar um pouco sobre os ensinamentos de Jesus à luz do Evangelho. Hoje nós trazemos um assunto que enfoca: não basta fazer o mal, é preciso fazer o bem. Esse assunto está exemplificado na codificação espírita no livro Céu e Inferno, na segunda parte, onde vários espíritos relatam as suas experiências na Terra e depois do desencarne a dor moral que os acometeu. Então nós trazemos uma dessas experiências para o nosso aprendizado. Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? Essa pergunta está no Livro dos Espíritos, de número 642, e ele responde: não, é preciso fazer o bem, no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não tiver feito. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Isso está no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, primeira parte. O caso que nós vamos estudar hoje é da Angélia, que dá o seu depoimento sobre a dor moral que ela sofreu quando chegou no mundo espiritual e se deu conta do envolvimento de suas ações quando encarnada. Um espírito se apresenta espontaneamente ao médium sob o nome de Angélia. Ele pergunta: arrependei-vos de vossas faltas? Ela responde: não. Então por que viestes até nós? Resposta: para tentar. Não sois, pois, feliz? Ela responde: não. Sofreis? Ela responde: não. E ele pergunta: o que vos falta? A paz. Certos espíritos não consideram como sofrimento senão aqueles que lhes lembrem as dores físicas, tudo convindo que o seu estado moral é intolerável. No mundo espiritual, meus irmãos, a nossa capacidade de percepção ela é centuplicada. Toda dor que nós sentimos aqui quando encarnado, lá ela é muito maior. Tanto a dor moral, quanto a dor da gente ter não feito as ações que deveria ter feito. É intolerável você, como desencarnado, suportar a falta de amor, a falta de caridade, a falta das boas ações que deixou de praticar aqui na Terra. Como pode a paz vos faltar na vida espiritual? Resposta: um lamento do passado. O lamento do passado é um remorso, portanto vos arrependestes? Ela responde: não. É por medo do futuro. E ele pergunta: que temeis? O desconhecido, ou seja, o que virá. O médium continua questionando: quereis dizer-me o que fizestes na vossa última existência? Isto me ajudará, talvez, a esclarecer. Ela responde: nada. Continuando o questionamento, ele pergunta: em qual posição social estáveis? Mediana. Fostes casada? Casada e mãe. Cumpriste com zelo os deveres dessa dupla posição? Não. Meu marido me entediava, meus filhos também. Como se passou a vossa vida? A me divertir na juventude e a me aborrecer na madureza. Quais eram vossas ocupações? Nenhuma. Quem, pois, cuidava da vossa casa? A doméstica. Não será nessa inutilidade que será preciso procurar a causa de vossos lamentos, de vossos temores? Resposta: talvez tenha razão. Não basta com isso convir. Quereis então, para reparar essa existência inútil, ajudar os espíritos culpados que sofrem ao nosso redor, dando uma chance a ela de fazer algo de útil? Ela pergunta: como? Ajudando-os a melhorarem-se pelos vossos conselhos e vossas preces. Eu não sei orar. Falemos em conjunto. Aprendereis. Quereis isto? Ela responde: não. Por quê? A fadiga, o cansaço. Instrução do guia do médium. Damos-te instruções colocando-te sob os olhos diversos graus de sofrimento e de posição de espíritos condenados à expiação em consequência de tuas faltas. Angélia era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja vida era tão inútil aos outros quanto a ela mesma. Não gostando, senão do prazer, incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres da família e da sociedade, essas satisfações do coração, únicas que podiam dar o encanto da vida, porque são de todas as idades, não pôde empregar os seus jovens anos, senão nas distrações frívolas. Depois,
Quando os deveres sérios chegaram, o mundo fizera o vazio ao redor dela, porque fizeram o vazio em seu coração. Sem defeitos sérios, mas sem qualidades, ela fez a infelicidade de seu marido, perdeu o futuro de seus filhos, arruinou o seu bem-estar por sua incúria e seu desleixo. Ela falseou o seu julgamento e o seu coração, pelo seu exemplo primeiro, e abandonando-os aos cuidados dos domésticos, que ela não se dava mesmo ao trabalho de escolha. Sua vida foi inútil ao bem, e por isso mesmo culpável, porque o mal nasce do bem negligenciado. Compreendei bem todos que não basta abster das faltas, é necessário praticar as virtudes que lhe são opostas. Fazendo uma pequena pausa, eu estava estudando, lendo esse caso, eu lembrei da parábola dos talentos. Está muito bem exemplificada no Evangelho de Jesus, que nos diz o que temos feito dos nossos talentos. A inteligência, a fala, as ações, as mãos que auxiliam, a vontade de trabalhar, seja no lar, seja no trabalho comum, seja no templo da sua religião. O que será que eu estou oferecendo ao mundo dos talentos que Deus nos concedeu? Nos deu a oportunidade da vida, a oportunidade de amar, de compreender, de estudar. Então que nós possamos refletir sobre isso, agradecendo esse Espírito por ter nos dado a sua experiência, para que nós possamos refletir sobre nossas ações e tentar fazer o melhor possível dentro dos nossos limites, das nossas condições. Porque todos nós estamos aprendendo. Todos nós. Errar ainda é humano na nossa condição evolutiva, mas é necessário esforço para superar nós mesmos. Dando continuidade, ele fala: estudai os mandamentos do Senhor, meditai-os e compreendei que, se vos colocam uma barreira que vos detém à margem do mau caminho, vos forçam ao mesmo tempo a retornar para trás, para tornar a rota oposta que conduz ao bem. Seria domar as nossas más tendências, que são identificadas por nós em todos os dias e todos os momentos de nossas vidas. O mal é oposto ao bem, portanto, aquele que quer evitá-lo deve entrar no caminho oposto, sem que a sua vida é nula. Suas obras são mortas e Deus, nosso Pai, não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos, nos dando sempre oportunidades. Ele continua perguntando ao Espírito: posso vos perguntar qual foi a existência anterior a de Ângeli? A última deveria ser a consequência dessa nulidade. Ela responde: ela viveu na preguiça beata e a inutilidade da vida monástica. Preguiçosa e egoísta por gosto, quis tentar a vida de família, mas o espírito tem muito pouco progredido. Ela sempre repeliu a voz íntima que lhe mostrava o perigo. A inclinação era doce e gostava mais de se abandonar que fazer um esforço para se deter de início. Hoje, ainda compreende o perigo que há em manter-se nessa neutralidade, mas não sente força para tentar o menor esforço para dele sair. Orai por ela, despertai-a, forçai os seus olhos a se abrirem à luz. É um dever, ninguém o negligencie. O homem foi criado para a atividade. A atividade do espírito é a sua essência. A atividade do corpo é uma necessidade. Cumpre, pois, as condições de vossas existências, como espírito destinado à paz eterna. Como corpo destinado ao serviço do espírito, o vosso corpo não é senão uma máquina submetiva à vossa inteligência. Trabalhai e cultivai, pois a inteligência, a fim de que ela dê um impulso salutar ao instrumento que deve ajudá-la a cumprir a sua tarefa. Refletindo sobre os ensinamentos do nosso irmão Santo Agostinho, ele dizia, todo mundo deve saber disso, quando chegava a noite, ele fazia uma retrospectiva de tudo que ocorreu no dia. Antes da sua oração, ele começava a lembrar: eu acordei de manhã, e sequencialmente ele estudava os seus atos, suas palavras, suas ações, dentro de casa, no trabalho, na rua, com os amigos, e via se tinha alguma ponta a se censurar. Foi assim que ele aprendeu a se corrigir.
Eu sei que é muito difícil para nós fazer isso ainda, na condição que estamos. Mal que lembramos de rezar às vezes. Às vezes chegamos tão cansados em casa que dormimos no meio da oração. Acontece comigo. Mas não é por maldade, é por cansaço talvez. Mas o exercício é necessário para nós verificarmos, como está a nossa conduta com nossos irmãos, para que possamos realmente corrigir o que é necessário. Outra questão muito importante, que tem a ver também com esse assunto, culto do lar na nossa casa. O culto no lar vai nos dar a condição de estudar os ensinamentos de Jesus. Uma vez por semana, meia hora. Eu, por exemplo, faço com a minha mãe às quartas-feiras, 9h. Isso nos ajuda muito a criar uma psicosfera no lar de paz, de compreensão e tranquilidade. Quem começa a fazer o culto e vê os efeitos, não deixa de mais fazer. No início sempre aparecem os contratempos. Alguém bate na porta, o telefone toca. Agora eu aprendi a lidar com isso. Eu desligo o telefone da parede. E se chegar alguém, eu convido a participar. Se a pessoa não quiser, eu peço para ela aguardar 20 minutos. E a gente faz o culto. E a gente sente a presença dos benfeitores espirituais. Fluidificando a água, limpando o ambiente da casa. Os irmãos não têm sensação melhor que acreditar que Deus é nosso Pai. Que tudo acontece porque nós mesmos procuramos os efeitos. Causa e efeito. Então que nós possamos realmente amadurecer e acordar desse sono que nos levou a 2000 anos, quando Jesus esteve aqui, nos ensinando o amor. Estamos aqui até hoje na Terra, é porque ainda não aprendemos. Mudando um pouco de assunto, eu estava vendo uma palestra sobre o planeta Júpiter. Achei muito interessante. Talvez eu vou ter a oportunidade de trazer ainda para a gente ver. Um espírito de lá dando seus depoimentos. Como é a vida lá? Um mundo feliz, um mundo onde só existe o bem, onde os animais são companheiros dos homens na servidão, onde não existe a destruição de uns pelos outros, onde todos trabalham pelo bem geral. Comove de ver aquele vídeo. É um PowerPoint também. E eu pretendo trazer uma próxima oportunidade. Não sei nem se a casa permitiria esse tipo de abordagem, Mas eu acho que tem a ver também para nos estimular a melhorar a nossa conduta e quem sabe um dia merecer a reencarnar num lugar assim, onde não existe crime, onde não existe doença, onde não existe tristeza, só amor. Então chegaremos lá um dia. Dando continuidade, não a deixeis nem em repouso, nem em trégua, e lembrai-vos de que a paz a qual aspirais não vos será dada senão depois do trabalho. Portanto, assim como por longo tempo negligenciaste o trabalho, assim por longo tempo durará para vós a ansiedade de esperar. Mais uma vez, que nós possamos aproveitar as oportunidades que estão aí a todo momento, nos estimulando. Trabalhai, trabalhai sem cessar. Cumpre todos os vossos deveres, sem exceção. Cumpre-os com zelo, com coragem, com perseverança, e a vossa fé o sustentará. E ele continua. Aquele que cumpre com consciência a tarefa mais ingrata, a mais vil em vossa sociedade, é 100 vezes mais elevado aos olhos do mais alto do que aquele que impõe essa tarefa aos outros e negligencia a sua. Tudo são degraus para subir ao céu. Não os quebreis, pois sob os vossos pés, e contai com que estáis cercados de amigos que vos estendem as mãos e sustentam aqueles que colocam a sua força no Senhor. Quando nós temos boa vontade, com certeza a espiritualidade de luz nos ampara, seja em qual for a situação. Lembrando sempre que toda situação que nós vivemos tem uma causa. Uma vez aqui na reunião, muito tempo atrás, eu lembro que tinha uma reunião mediúnica que era feita aqui no salão ainda. Estava uma roda, todo mundo de mão dada, às terças à noite. E eu estava muito comovido com aquela situação que ocorreu no Japão, o tsunami. Acho que todos vocês lembram, E eu estava muito alterado, porque eu ficava vendo aquele noticiário o tempo todo, aquilo foi me dando uma comoção muito grande. E quando eu cheguei na reunião mediúnica, eu pedia, em prece silenciosa, ao Dr. Alfred e a toda a equipe espiritual, que ajudasse aquele povo que tinham sofrido aquela tragédia terrível. Famílias inteiras foram dizimadas.
na minha inocência, pensando que fosse uma catástrofe qualquer, que não tinha uma causa. Quando o Espírito se manifestou e falou: nunca duvide da misericórdia de Deus. Nunca duvide da misericórdia de Deus. Nada é por acaso. Eu me calei e comecei a refletir sobre isso. Realmente, né, meu pessoal? Como é que eu vou questionar Deus, questionar o que acontece? Tudo tem uma causa, tudo tem um efeito. O que eu pratiquei ontem, eu estou vivendo hoje. A minha ansiedade, a minha incúria, o meu imediatismo, o meu egoísmo. E tudo que eu faço hoje vai se refletir amanhã. Então, que nós possamos avaliar bem as nossas ações, os nossos pensamentos, para que possamos aproveitar um mundo mais feliz no futuro. E hoje também. Porque a partir do momento que nós mudamos a sintonia, as coisas começam a fluir. Começa a dar tudo certo para nós. Problemas todos nós temos. Estamos aqui não é à toa. Mas não podemos mudar o que passou. Mas podemos fazer um hoje diferente para amanhã ser melhor. Eu tenho uma mensagem aqui da Joana de Ângeles, também que aborda esse tema. E eu li até de manhã, antes do passe. Vou ler para vocês. Fala assim: incessantemente busca a tua identidade real, isto é, descobre-te para o bem de ti mesmo. Constatarás que não és melhor nem pior do que os outros, mas sim o que te faças. Isto contará. Com essa conscientização perceberás que não tens direito a privilégios, nem sofres abandono da divindade. Tudo quanto te ocorra, transforma em lição proveitosa para o teu crescimento espiritual, pois que para tal estás na terra. Amealha todas as conquistas e converte-as em lições de sabedoria, com que te enriquecerás de bênçãos. Inclusive hoje, todos os assuntos foram voltados para isso. Para o trabalho, para a oportunidade, para o dever que temos de tentar fazer sempre o melhor a cada dia. E se errarmos, não nos culpemos, estamos tentando. Amanhã é outro dia, vamos tentar novamente. E para conseguirmos ter essa força, culto do Evangelho no lar, estudo dos ensinamentos de Jesus, para nos fortificar, estar sempre repetindo essas lições para nós. Porque não adianta fazer uma, duas, três vezes. É preciso fazer várias vezes. Porque nós ainda somos muito imperfeitos, todos nós. Eu vou contar um episódio que eu sofri no dia da festa junina. Eu que falo tanto de paciência, que falo tanto de as mensagens de Chico Xavier. Eu vinha para cá, era mais ou menos 1h30 do carro, né? E muito ansioso para chegar na hora, porque eu tinha um compromisso na barraca de pescaria. Parou um carro na minha frente que vinha a 40 por hora. E eu atrasado. E eu queria me ultrapassar de qualquer forma e ele não deixava. Do outro lado vinham carros constantemente. E ele fumando na janela, a 40 por hora. E ele já não estava aguentando mais aquela situação. Juro para vocês, eu não xinguei porque não é meu costume. Mas eu senti uma coisa muito ruim, de não poder fazer o que eu queria. Sair dali e acelerar. Porque a hora estava passando. Eles estavam esperando, eu dei meu nome aqui. Quando chegou em Benfica, ele virou para a esquerda. Graças a Deus, foi. Cheguei a tempo. A barraca nem estava pronta ainda, tudo bem. Aí esqueci. A festa junina foi maravilhosa. Quem participou sabe disso. Talvez uma das melhores. Passando 1h30 desse acontecido, eu fui acometido de uma dor aqui do lado, que eu não conseguia respirar. Eu fui no banheiro várias vezes, sentar no vaso e tentar respirar. Eu puxava e parecia que tinha uma lança fincada aqui em mim. Pressuponho eu que foi o suco gástrico, né? Na hora do nervosismo, da ansiedade. Fui julgado em demasia no estômago e aquilo me causou um mal que eu só fui melhorar no dia seguinte. Quando eu percebi, no dia seguinte, como a gente faz mal a gente mesmo. Por que eu não tive paciência? Por que eu queria correr tanto? Parece que eu sou calmo, né? Um artista, né?
Então que nós possamos, meus irmãos, realmente valorizar essas oportunidades e aprender sempre com o Evangelho, com a codificação espírita. Está tudo aqui para a gente. Que alegria, né? Poder partilhar isso, poder conversar sobre isso, poder estar nessa casa abençoada todo sábado trabalhando. Antigamente eu gostaria de estar na praia. Se hoje você me oferecer um final de semana na praia e falar que tem um engenho para trabalhar, adivinha qual que eu gostei? Estar aqui. Porque a alegria que a gente sente é muito grande. Quando a gente vai fazer visitas no hospital, quando alguém precisa, e aquela pessoa recebe as bênçãos, não por nós, porque nós somos apenas instrumentos, estamos aprendendo também, mas pela espiritualidade que nos acompanha nessas visitas. Bezerra de Menezes, Irmã Sheila e tantos outros dessa casa, que vão lá dar o passe magnético, que através da nossa pequena boa vontade se colocam a serviço do próximo. Eu chego em casa muito cansado, mas chego em casa rindo até na orelha, de alegria, de satisfação, de ter feito o meu dia ser bom. Que nós possamos refletir sobre isso também. O que tenho feito para progredir? Uma outra mensagem do nosso querido Chico Xavier, do livro de Chico Xavier, né, dita pela Joana Angélica, foi lida pela manhã também, que tem a ver com esse assunto aqui, nada por acaso, né, meus irmãos? Tudo acontece como tem que ser. Diz assim: o mundo espiritual nos brinda com um precioso ensinamento. Estamos todos em busca da paz, mas onde encontrá-la? A lição de Madre Joana Angélica afirma que não a encontraremos na inércia. Muitas vezes procuramos em vão pela paz dos campos da ociosidade. Para muitos ter paz é não ter obrigações a cumprir, é não ter parentes a suportar, é não ter que trabalhar ou estudar, é não defrontar com qualquer espécie de desafio. A lição espiritual é clara a nos afirmar que a paz não vem do comodismo, da inércia, da inatividade. Quem permanecer nesse estado por muito tempo encontrará não a paz, mas sim intensa perturbação interior. É o que aconteceu com a nossa irmã, que deu o depoimento para nos ajudar. A paz nasce do equilíbrio, e equilíbrio pressupõe a ideia de movimento ordenado de nossas forças, nem ociosidade, nem assodamento, nem tão depressa, nem tão devagar. Vamos sim refletir sobre a maneira como estamos comportando na vida. Estou me movimentando em busca das minhas aspirações ou estou na inércia? Temos todos sonhos, porém, muitos estão de braços cruzados. Se estiver de fato lutando, devo me questionar se meu movimento com equilíbrio estou fazendo o que é preciso ser feito? Não passei no exame. Será que estudei o suficiente? Ninguém me ama. Mas será que estou sendo uma pessoa amável? Ninguém me compreende dentro de casa. Mas será que eu aceito as pessoas da minha família como elas são? Dizem os amigos espirituais que a paz somente é possível quando temos a consciência do dever bem cumprido. Será que podemos colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Muitos, porém, não vivem em paz porque estão em um movimento exagerado, apressado, estressante. Não vivem a recomendação de Jesus. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Quanta paz nós sentiríamos se nos ocupássemos de corpo e alma com as tarefas de cada dia. Estaríamos tão compenetrados com as experiências de cada minuto que não teríamos tempo para as inúteis preocupações com o amanhã. Evitaríamos muitos distúrbios de ansiedade, pânico e fobias, como essa orientação de Jesus. Desse mesmo Jesus, de quem não ouvimos as lições, mas à frente de quem estaremos ajoelhados amanhã, pedindo que nos dê um pouco de paz no coração. Que assim seja. Eu agradeço aos irmãos pela paciência, por me ouvirem, lembrando que tudo isso que eu li aqui foi primeiro para mim, porque todos nós precisamos estudar, todos nós precisamos aprender, sempre. Que Jesus abençoe e todos nós possamos conseguir aquilo que viemos aqui buscar. Que assim seja.